Meu amigo, hoje tive um dia muito corrido, estou super exausto, mas eu refleti um pouco a respeito. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda aqui antes de partir, e se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder. E depois disso, eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente, não diante de câmera. Nessa parte ele fala alguma coisa a respeito de finalizar uma missão que ele tem aqui na Terra? Seria isso? Uma coisa que ele não pode falar para o Vic Vanilla ali nesse áudio, porém vai falar pessoalmente. Que missão é essa que ele tinha aqui na Terra que ele vai finalizar? A missão em Cristo, ela é finalizada na vinda de Cristo, mas ele diz que tinha uma missão ali para finalizar aqui na Terra que está finalizando. Mais à frente ao áudio, ele vai falar alguma coisa a respeito disso, sobre terminar a última coisa que ele vai fazer aqui na Terra, esse tipo de coisa. Vamos terminar de ouvir esse áudio? Mas eu te agradeço muito, viu? Por, me perdoe. Tô umas 3 noites sem dormir, então minha mente está confusa e cansada. Eu queria falar algumas coisas que eu acho que iriam reverberar melhor através do seu canal, porque eu e você somos irmãos. Quero as pessoas entendam, quero não. Você tem um grande amor, consideração por você. Então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde está com o podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Eu gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes que nunca foram faladas e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. Mas depois que eu deixar registradas as palavras, que se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para a eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu estou muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu estou muito cansado. Eu não suporto mais essa vida, porque, sabe, tanta hipocrisia, tanta falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito. Falar a verdade empírica, comprovada também com documentos, com fatos. Eu vou levar tudo e me diga algumas oportunidades. Primeiro, se você tem serenidade no seu coração para fazer isso. Aqui ele demonstra uma grande agonia por não poder falar a verdade. Fala de hipocrisia das pessoas, porém a grande verdade que ele quer dizer, eu tenho certeza que todas as pessoas gostariam de ouvir. Só que ele não diz ela por algum segredo que ele guarda dentro dele, e não porque as pessoas o impedem de dizer essas verdades. E depois me passa algumas datas para isso. Eu vou até o seu podcast, levo os documentos, levo os fatos, e depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Mas eu não suporto mais essa fita aqui. Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão. E paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal. Aqueles que as pessoas, não eu nem você, as pessoas olham como inimigos. Não sou seu inimigo, meu irmão. Somos irmãos, feitos pelo mesmo Criador. Posso entender que nas diferenças existem igualdades. Como um quebra-cabeça, né? As peças são diferentes para se encaixarem no todo. E aí você vê a verdade. É importante conhecer os dois lados. Enfim, é isso, tá? Me perdoe se eu não me fiz entender, mas pensa a respeito e depois não precisa ter pressa. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda, mas basta para deixar agendado. Eu preciso fazer algumas coisas aqui antes
Mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast, porque eu sei que não vai ser apagado, porque aí não vai estar sob controle de terceiros, mas somente você, né? E a gente faz ao vivo, grava, como você preferir. Amadurece a ideia, pensa a respeito, fala com Jeová a respeito. Nós somos irmãos, eu te considero como um grande amigo. Amigo que tive poucos nessa vida, pouquíssimos, meus pais. Não encho nem os dedos de uma mão. Mas mostrar para as pessoas, sabe, que os diferentes podem se atrair sim, porque o elo que nos une é o mesmo, é o amor. O amor aos valores do eterno, do todo-poderoso, do Criador. E que ele usa de muitas linguagens para falar com os seus filhos, cada um conforme a sua compreensão, com sua etapa de evolução espiritual. Enfim, é isso, meu amigo. Antes de eu partir, eu acho que foi esse ano. Posso estar muito enganado, tudo, mas eu vou esse ano. Eu gostaria que marcar com você, deixar uma data meio pré-fixada, se você aceitar, de no seu podcast e falar algumas coisas, inclusive mensurar nosso respeito mútuo, nossa amizade, nosso amor pelo mesmo eterno, pelo mesmo Criador. Somos irmãos. Você não é meu inimigo, querido. E enfim, eu posso dar um abraço antes de partir. Você tem idade para ser meu filho. E como eu sinto saudades do meu filho. Agora eu tô sozinho em casa e por isso talvez estou escrevendo, relatando essa mensagem. Pensa a respeito, me escreve de maneira sucinta, algumas datas que você tem, podemos fazer um podcast. Eu não sei quanto tempo eu aguento, mas com certeza a gente avalia aí e coloca diante do Adonai, do Todo-Poderoso, do Eterno, da expressão majoritária do amor, que não faz acepção de pessoas, que não julga segundo o caminhar, mas segundo o coração, a intenção. Um privilégio e honra. Eu queria deixar esse legado através dos seus conteúdos. E se eu deixar através de conteúdos dos meus pares, vão deformar, vão apagar. Eu sei que você não vai fazer isso. Por uma razão inexplicável, eu confio em você, meu amigo, meu irmão. Você tem idade para ser meu filho, querido. Então, quer você acredite, quer não. Amo muito sua vida, sua honestidade, sua sinceridade, sua luta, sua coragem de enfrentar um sistema tão corrupto. Mas eu já estou cansado, eu tô com 57 anos, tô cansado. Eu sei que vou partir breve, se não por forças naturais ou sobrenaturais, mas de qualquer forma, esse ano eu vou. Mas eu queria deixar registro de algumas coisas. Eu creio que talvez... Uma coisa é certa, ele sabia que ia partir dessa vida e sabia que ia rápido. Tanto que ele queria deixar algumas coisas registradas. Outra coisa também interessante é que os pares dele, ele não confiava. Nos pares dele, ele não confiava. Ele era evangélico há tanto tempo. Como que ele não tinha alguém para deixar revelar essas coisas? As pessoas que estavam com ele, para ele, não eram pessoas de confiança. Tanto que ele deixa registrado aí que o Vic Vanilla é o cara que realmente ele confia. O seu podcast seria importante. Pensa a respeito, viu? Não precisa me dar resposta imediata, tudo. Quando você tiver tempo, quando você tiver conexão com o sagrado, quando você sentir paz no seu coração, você coloca algumas datas alternativas e eu faço questão de poder expor algumas coisas que eu nunca pude expor no podcast com você. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas que é preciso fazer.
A gente pode conversar antes do podcast e tudo, nem tudo pode ser gravado, mas tem coisas que eu preciso fazer, sabe, que eu não sei se é certo ou errado. Eu não tenho ainda certeza, ainda tenho esse dilema, tenho esses conflitos. Natural do ser humano, né? Certo, errado. Mas pessoas que me fizeram muito mal e ainda continuam a fazer, eu não sei se eu levo para a mesma viagem que eu vou. Aqui ele fala sobre pessoas que fizeram muito mal a ele. Diz ele também a respeito de uma viagem que ele vai fazer e não sabe se ele leva essas pessoas para a mesma viagem que ele vai. Do que ele está falando? Muito provavelmente ele está falando do que aconteceu com ele, no que futuramente iria acontecer com ele. E, de fato, aconteceu, né? Resta saber a forma que isso aconteceu. Tudo leva a crer que aquilo que a perícia já determinou é realidade. Pelo que ele está falando, mais aquilo que a perícia descobriu, muito provavelmente ele é o responsável pela partida dele mesmo desse mundo. Enfim, mas antes eu queria conversar com você, meu amigo, meu irmão. Por mais paradoxal que seja, você é muito mais próximo de mim do que muitos. Enfim, pensa a respeito, medita a respeito. Eu não sei como você determina isso, como você nomenclatura, mas fala com o Criador, fala com o seu mentor, não sei como você determina, não importa. O que importa é que você tenha paz no seu coração em fazer isso e executar essa ação. Eu estou disposto a deixar minha última mensagem nesse mundo através de conteúdo que seja protegido por você, que eu sei que não vai ser apagado, não vai ser deletado, não vai ser censurado. Eu vou pensar nas palavras, é claro, mas o que tem que ser dito precisa ser dito, tá? É isso, meu irmão. Obrigado, viu? Eu tô sozinho agora, por isso eu tô dando essa liberdade de falar. E é isso. Não tem pressa a responder, tá? Mas este ano, eu acho que é o último ano da minha existência aqui, temporal, terrestre. Depois continua, né? Eu não sei como você acredita, mas eu creio em eternidade, em continuidade. Mas aqui, eu acho que é meu último ano. Eu já tenho falado isso para algumas pessoas, alguns pares, que foi o meu último Natal, ano passado. Esse ano eu não vou ter Natal. Natal Saturnália, não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com nada. É formação pagã, você sabe disso mais do que eu. Mas enfim, eu queria deixar um registro que eu sei que não poderia ser apagado. E você seria uma espécie de guardião desse registro. Que você é corajoso, embora jovem, corajoso em enfrentar coisas, em falar a verdade no mundo aculturado pela mentira. Não precisa me responder agora, tá? Quando você tiver tempo, mesmo porque eu tenho que deletar essa mensagem. Quando você ouvir isso, você diz, ok, ouvi. E aí eu espero sua resposta, sim ou não, e algumas datas e alternativas, se assim Adonai, El Shaddai, tocar em seu coração, tá bom? Fica com Deus, com o Criador, que Ele continue a iluminar seus passos, guiar teus caminhos. Eu não te conheço, mas eu tenho um amor muito grande por você, como se fosse meu filho. Grande abraço, querido. Fica com Deus, fica com Adonai, com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Beijo no teu coração. Veja bem, o Mastral viveu a vida inteira com essa história, dizendo que sabia de coisas ocultas, mas que não poderia falar para ninguém. Ele viveu em meio ao povo evangélico, inclusive dando palestras, e de repente ele revela nesse áudio que o melhor amigo dele é o Vic Vanilla, que ele conheceu há muito pouco tempo. Diz no áudio que ele tem uma missão para terminar, uma missão para concluir antes de ir embora. E sabemos que ele é evangélico. A missão em Cristo termina quando Cristo chegar. Qual era essa missão que eles estavam se referindo? Ele fala ali no áudio que ele tem palavras para falar, mas não pode dizer naquele momento. Tem que ser pessoalmente para o Vic Vanilla. Porque se ele disser naquele momento, ele
é executado na hora. Percebe que aquilo que ele disse que tinha para dizer, ele não disse em momento algum, porque depois ele foi encontrado morto, como todo mundo já sabe, e dessa forma ninguém sabe o que ele tinha para dizer. Aí fica a pergunta, se ele não disse para não ser executado, qual a possibilidade de ele mesmo ter feito o serviço contra ele, no lugar daquelas pessoas que ele disse que iriam executá-lo? Ele diz ali no áudio que quando ele encontrasse o Vic Vanilla, pessoalmente, ele ia dizer a verdade, ia levar documentos, a verdade empírica, ele ia dizer. Só que ele vem falando a vida inteira que ele tem verdades ocultas, mas nunca revelou essas verdades para ninguém. Inclusive, o Vic Vanilla foi a última pessoa que ouviu dele que ele iria contar essa verdade, que ele também não contou. Ele disse também nesse áudio para o Vic Vanilla que nas diferenças também existem igualdades. O que ele estava querendo dizer com isso? E finalizando, ele diz ali no áudio a respeito de estar enfrentando um sistema corrupto, mas não parece que ele está falando da política ou coisa assim. Muito parece que ele está falando sobre a religião. E aí fica difícil de entender, porque grande parte da vida dele foi da religião que ele viveu, foi da religião que ele falou, foi da religião que ele deu palestras, foi tudo da religião. Ele foi um cara que, dizendo ser satanista, acabou entrando dentro da igreja e ali dentro ele fez a vida dele, dava palestras, criou canal no YouTube com muitos e muitos inscritos. Então, na verdade, tudo que ele falou sobre o satanismo que ele viveu e sobre todas essas coisas que ele disse que tinha guardado em oculto, jamais foi provado. As pessoas acreditavam nele por meio da ingenuidade, porque prova mesmo daquilo que ele foi, ou prova das coisas que ele fazia, ou qualquer prova daquilo que de oculto que tinha dentro dele, jamais existiu. Até o momento não há prova de nada dessas forças ocultas ou dessas pessoas ocultas que ameaçavam ele de morte.